Agora, 2h45, de volta para falar de saúde, isso porque Campinas registrou reduções de infecções por HIV e também mortes provocadas pela AIDS. O levantamento da Secretaria de Saúde integra a campanha que é dedicada à luta contra o HIV, AIDS e também outras infecções sexualmente transmissíveis, campanha que faz parte aí do Dezembro Vermelho. E sobre isso, a gente conversa agora com a Valéria Almeida, médica infectologista da Secretaria da Saúde, que vai trazer essas informações para a gente. Oi, Valéria, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Taila, e boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Bom, Valéria, de acordo com os números, que a gente recebeu da Secretaria de Saúde, tivemos uma queda aí nas infecções pelo HIV e também nas mortes por AIDS aqui em Campinas nos últimos anos. Por que isso tem acontecido aqui na cidade? A gente são duas coisas diferentes, né? A Sim. questão de primeiro explicar, né? A gente fala que a pessoa está doente de AIDS quando é uma pessoa que tem uma infecção pelo HIV e essa pessoa ou não sabe que tem a infecção, né? E acaba ficando doente e por causa dessa doença ela acaba morrendo, né? Ou é uma pessoa que é portadora do HIV e não faz o tratamento adequado e acaba evoluindo, ficando doente, podendo, secundário a essas doenças, e acabar morrendo, né, indo ao óbito. Então, essa diminuição nos casos de mortes por AIDS, né, a gente observa porque, na verdade, a gente sabe que a gente tem um tratamento disponível, é um tratamento de medicamentos que tratam a infecção pelo HIV e não deixam as pessoas adoecerem. Esse tratamento é um tratamento disponível no SUS, né, mas qualquer pessoa que precisar fazer o tratamento, mesmo que faça tratamento no hospital privado, no consultório privado, ela retira essa medicação no SUS e ela vai tratar e não vai ficar doente, consequentemente ela não vai morrer de AIDS. Então é importante que as pessoas façam um diagnóstico, aquelas pessoas que têm infecção pelo HIV, e saibam que hoje a gente tem tratamento, né? E com esse tratamento as pessoas não morrem, não é o mesmo que a gente via lá no começo da epidemia de infecção pelo HIV/AIDS, onde as pessoas acabavam morrendo. Então, é importante esse ponto da questão do tratamento disponível, do medicamento disponível que a gente tem há tantos anos no Brasil e que é até um modelo de tratamento. Em relação à diminuição da infecção pelo HIV, né, cada vez mais a gente espera, é um dos objetivos, né, do Brasil, que a gente tenha cada vez menos infecções pelo HIV. E isso é mais devido às medidas de prevenção para as pessoas não adquirirem a infecção pelo HIV, que cada vez mais a gente tem se fortalecido com várias medidas de prevenção. Valéria, e é interessante isso que você está falando, porque muita gente não sabe a diferença da infecção pelo HIV para AIDS, né? Pode explicar isso para a gente, por favor? Boa tarde, Marco, tudo bom? Boa tarde, tudo então, bem? Eu vou tentar explicar de uma forma, né? O HIV é um vírus que a pessoa adquire, a forma mais frequente de adquirir infecção pelo HIV é através de relação sexual, né? A pessoa adquire esse vírus e esse vírus ele fica quieto no corpo da pessoa durante, às vezes, muitos anos, sem causar doença aparente. Mas, na verdade, durante esses anos, esse vírus vai destruindo o mecanismo de defesa do nosso corpo, né, que são as células de defesa do nosso corpo, e o nosso corpo vai, com o passar dos anos, cada vez ficar mais enfraquecido e com a defesa imunológica abalada. Então, no momento que ele começa a ficar tão fraco que ele não consegue se defender contra as infecções, a pessoa que pegou o vírus, pegou o HIV, começa a manifestar as doenças que a gente chama de infecções oportunistas ou doenças avançadas, né, da AIDS. Quando a pessoa começa a ficar doente, é que a gente fala que a pessoa agora ela desenvolveu a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, antes disso, e para não acontecer isso, né, a pessoa é portadora do HIV, né, então ela é só portadora do HIV, mas se ela trata, se ela toma o medicamento e faz acompanhamento direto, esse vírus no sangue fica numa quantidade tão pequena, que ele nem vai destruir a defesa da pessoa. Então, a pessoa vai ser uma pessoa portadora do HIV, mas ela é uma pessoa assintomática, ela não fica doente, ela pode ter uma vida normal.
Então, é importante saber disso. Quem é portador do HIV, na verdade, a gente considera hoje a infecção pelo HIV uma doença crônica. A pessoa vai ter aquela infecção, mas ela vai controlar aquela infecção e não vai ficar doente e vai ficar bem, sem nenhuma doença, durante 20, 30 anos ou até mais. Valéria, embora a gente tenha conseguido essa redução em Campinas dos casos, né, de infecção pelo HIV e mortes também por AIDS, a gente teve um aumento dos casos de AIDS aqui na cidade nesse ano. Os casos subiram de 80, né, no ano passado para 94 nesse ano. Isso preocupa as autoridades de saúde? E por que isso tem acontecido aqui em Campinas? Então, isso daí é um ponto muito importante, né? Porque, na verdade, a gente observou um aumento no número de casos de AIDS, e uma parte desses aumentos de casos de AIDS são pessoas que eram portadoras do HIV e nunca tinham feito um exame na vida para saber se tinham infecção pelo vírus ou não. A partir do momento que você tem o vírus e não sabe que está infectado, esse vírus está destruindo a defesa do seu organismo, seu sistema imunológico, e você pode adoecer a qualquer momento, né? E aí, quando você adoece, a gente fala que você tem AIDS. Então, todos esses casos de AIDS são pessoas portadoras do HIV que adoeceram, né? Então, isso daí é muito importante para as pessoas se conscientizarem, né, de que precisam fazer o exame de HIV para saber se tem infecção ou não pelo vírus. Por quê? Porque se a pessoa começar a tratar, ela não vai evoluir para AIDS, ela não vai ficar doente, né? A AIDS é aquela pessoa que já tem o vírus, mas que está começando a adoecer, ter infecções e até mesmo podendo ter o risco de evoluir a óbito. Então, é importante que todo mundo faça o exame HIV. Por quê? Se a pessoa souber que é infectada pelo HIV, que ela faça o tratamento adequado. E tratando adequadamente, ela não vai ter AIDS e, consequentemente, não vai morrer por causa de AIDS. Tem medidas preventivas, Valéria, que são oferecidas pelo SUS, né? Que é a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição. Pode explicar para a gente o que são esses exames, né? São medicamentos, na Medicamentos. verdade, né? As profilaxias, elas consistem de medicamentos. A profilaxia pós-exposição, ela é utilizada principalmente pelas pessoas que praticam, que tem alguma relação sexual não consentida, tem alguma relação sexual e não usaram por algum motivo preservativo, ou o preservativo rompeu e essa pessoa está sob risco, ou então para pessoas que foram vítimas de violência sexual, né? Ou para pessoas que são profissionais de saúde que sofrem um acidente perfuro-cortante com sangue de algum paciente que seja portador do HIV. Então, essas pessoas, elas podem fazer uso de um medicamento, tá? Idealmente que faça o uso desse medicamento nas 2 primeiras horas após o contato de risco, tá? Mas o mais rápido possível. Por quê? Porque esse medicamento impede a infecção pelo HIV. Então, se essas pessoas tiverem entrado em contato com o vírus, elas podem tomar esse medicamento para que elas não se infectem, tá? Isso é uma profilaxia pós-exposição, ou seja, a pessoa esteve sob risco, se expôs ao risco, você dá um medicamento para impedir a infecção, preferencialmente nas 2 primeiras horas, mas ela pode ser feita até 72 horas após o contato, tá? E a outro tipo de profilaxia é a profilaxia pré-exposição, para as pessoas que vivem e acabam se expondo por inúmeras vezes, né, por vários riscos que a pessoa acaba apresentando, que ela se expõe várias vezes ao risco de aquisição de infecção pelo HIV. Então, essas pessoas podem tomar um medicamento diariamente ou então próximo ao risco para não adquirirem a infecção pelo vírus. Além disso, a gente tem as outras formas de prevenção, né? Que são, por exemplo, o uso de preservativo, né? O uso de preservativo é uma das formas que a gente, já das mais antigas, que a gente tem recomendado para a prevenção da infecção pelo HIV. Valéria, Campinas é, inclusive, a segunda cidade do estado com maior número de pessoas que estão em uso da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, né? Isso significa que as pessoas têm procurado mais pela prevenção ou, pelo contrário, têm se protegido menos nas relações sexuais e aí buscam por esse tratamento?
Eu acho que essa estratégia, ela veio justamente porque a gente viu que não apenas as estratégias que a gente tinha adiantavam, porque as pessoas estão sempre se expondo ao risco, sempre se expuseram. E ter o maior número de pessoas em profilaxia pré-exposição significa que tem mais pessoas se protegendo para não pegar o HIV. E se tem mais pessoas se protegendo para não pegar o HIV, o número de infecções pelo HIV no município vai diminuir. Você concorda? Então, esses números de infecções pelo HIV que a gente vem observando, vem de um esforço grande do município da gente aumentar as pessoas usando profilaxia para não adquirirem a infecção, tá? Campinas é o segundo município no estado, porque o primeiro é a capital, né? A capital de São Paulo é o município que tem o maior número de pessoas em uso de profilaxia, porque hoje todos os estudos mostram que tem sido uma estratégia importantíssima para diminuir o número de casos novos de infecção pelo HIV, é o uso da PrEP. Valéria, mesmo com esse número alto, né? Onde que o número alto de procura, né, de tratamento, mas para quem ainda não foi atrás, né, e teve algum comportamento de risco, né? Onde procurar diagnóstico e tratamento aqui em Campinas? Então, o diagnóstico pode ser feito, o diagnóstico de infecção pelo HIV pode ser feito em qualquer centro de saúde, né, qualquer unidade básica de saúde, assim como o centro de referência em ST, HIV, AIDS e hepatites virais do município. Esses serviços, todos eles têm teste rápido, que é feito no momento, ali na hora, com o paciente, para diagnóstico da infecção pelo HIV. Então, a pessoa que desejar fazer um exame de HIV pode procurar qualquer unidade básica de saúde, que pode fazer o teste rápido, ou então centro de referência que fica na Regente Feijó 637. Isso é para o diagnóstico da infecção pelo HIV. As pessoas que quiserem fazer uso de profilaxia pré-exposição, usar um medicamento para não adquirirem a infecção pelo HIV, devem procurar o centro de referência de STIs e hepatites virais, tá? E aquelas pessoas que têm uma exposição de risco, têm uma relação sexual, são vítimas de violência sexual ou sofreram um acidente com pérfuro cortante com sangue de um paciente portador do HIV, devem procurar o centro de referência de STIs durante o horário comercial na semana ou durante a semana e nos fins de semana e feriados o pronto-socorro do Mário Gatti. Valéria, falando das infecções por HIV aqui em Campinas, de 2013 até agora, mais de 2.500 casos, né, diagnosticados, e o perfil, maioria, são homens, né? A gente está falando aí tanto dos dados gerais, quanto também nesse ano. São 138 homens diagnosticados nesse ano e 29 mulheres, quer dizer, uma diferença grande aí. E por faixa etária também a gente tem mais jovens, né, entre 20 e 29 anos, que são maioria no ano passado e nesse ano também. Por que esse perfil, né, quando a gente fala aí desses diagnósticos? Classicamente, né, a infecção pelo HIV, ela sempre foi mais prevalente, né, em homens do que mulheres, né, desde o início da epidemia. E a gente percebe que tem uma população que é uma população que acaba se tornando mais vulnerável, né, à infecção pelo HIV, que são os homens que fazem sexo com homens jovens, né, não tanto as mulheres. Mas mesmo assim a gente tem mulheres que acabam tendo infecção pelo HIV. E talvez até porque a gente fala que essa população de homens jovens que fazem sexo com homens são a população que mais acaba adquirindo a infecção pelo HIV, muitas vezes as pessoas até esquecem que as mulheres também podem ter infecção pelo HIV, que é uma coisa que a gente observou nos casos de AIDS, né? Que o número de mulheres do ano passado para AIDS dobrou em relação, esse ano dobrou em relação ao ano passado, né? Porque as mulheres acabam não procurando fazer o exame. Então, o que é importante saber, né? É importante que as pessoas, qualquer pessoa que tiver tido relação sexual, pelo menos uma vez, né, faça na vida o exame de HIV, o de hepatite B, de hepatite C e de sífilis, né? E toda vez que tiver alguma relação sexual desprotegida, sem uso de preservativo, que possa estar sob risco, que repita esse exame. Eu agradeço. Então, é importante que tenham.
Só para reforçar que pode as pessoas prosseguir. façam o exame, tá bom? Com certeza, e reforçando que isso tudo está disponível no SUS, né, Valéria? Disponível tanto o exame diagnóstico, a PrEP e a PEP, como tratamento específico para infecção pelo HIV. Agradeço aqui a participação da Valéria Almeida, ela que é médica infectologista da Secretaria de Saúde, falando com a gente desses dados de infecções por HIV e também AIDS aqui em Campinas. Valéria, muito obrigada, viu, pela sua participação. Bom trabalho e boa tarde. Imagina, obrigada a vocês e boa tarde. Obrigado, Valéria. Agora são 3 em ponto, intervalo, repórter CBN.